Pessoal, primeiramente, bom dia. Eu não sei em que parte do dia vocês se encontram, mas sintam-se cumprimentados, certo? Bom, meu nome é Ian Potier, eu fiquei responsável de falar a respeito de anestesia para cirurgia plástica e, na verdade, anestesia para cirurgia plástica, como eu estava falando com a nossa preceptora, né, ela envolve alguns temas a mais do que eu tinha planejado, né, então estendeu o planejamento. Então, provavelmente, essa apresentação deve ser realizada em 2 tempos. Então a gente tem que falar de anestesia para cirurgia plástica estética, queimados, reparadora e também lipoaspiração, tá bom? Mas vamos falar agora a respeito de anestesia para cirurgia plástica estética e lipoaspiração, tá? Que são temas que estão muito relacionados, ok? Bom, passando primeiro, em 2013 o Brasil foi o país que mais realizou procedimentos cirúrgicos estéticos no mundo. Superou os Estados Unidos, com quase 1,5 milhão de procedimentos estéticos, e os mais importantes aí, os que ganharam maior relevância, os dois principais foram lipoaspiração e mamoplastia com colocação de prótese de silicone. Avaliação e preparo pré-anestésico, complicações de cirurgia plástica estética geralmente estão relacionadas à infecção, sangramento e cicatrizes defeituosas. Eventos cardiovasculares, tromboembolismo venoso são situações incomuns, não são tão esperadas. Anamnese, exame físico e conhecimento da cirurgia proposta são etapas mais importantes da avaliação pré-anestésica. A anamnese você vai levantar os dados do paciente, e vai focar principalmente em 2 situações muito importantes, náusea e vômitos pós-operatórios, e também vai dar uma atenção especial para controle da dor pós-operatória. Por quê? Porque náusea e vômitos pós-operatórios e uma dor maltratada, eles aumentam a chance de readmissão hospitalar e retardam a alta desse paciente, ok? Retarda a alta e aumenta a chance de readmissão hospitalar. Não esquecer de avaliar a via aérea desse paciente, A via aérea desse paciente não pode ser subestimada. Por quê? Porque se tiver preditor de via aérea difícil, essa anestesia, esse planejamento anestésico tem que ser em locais que tenham disponibilidade de recursos mais avançados e de ajuda de outros profissionais. Não esquecer, principalmente pacientes acima de 40 anos, verificar as medicações que esses pacientes tomam e também avaliar a respeito do jejum pré-operatório de todos os pacientes, tá bom? Bom, procedimentos ambulatoriais, de 97 até 2007, teve um aumento significativo de procedimentos estéticos realizados em regime ambulatorial. Saltou de 3 para 11 milhões de procedimentos. Então teve um salto aí substancial e juntamente com o aumento desse número de procedimentos, aumentou a complexidade dos pacientes, dos casos e dos pacientes. Então o CFM ele se viu obrigado a exigir algumas normas mínimas de funcionamento de consultórios médicos e complexos cirúrgicos para procedimentos com internação de curta permanência. Então o CFM colocou essa resolução, que é a resolução número 1886 de 13 de novembro de 2008. Os principais pontos, eu vou colocar os principais pontos. Na verdade, eu vou colocar um ponto que me chamou muita atenção e vou deixar, tirei foto nos próximos slides, de todos os pontos que foram abordados no livro da SAESP, tá bom? O artigo 5º, anestesia para cirurgias com internação de curta permanência, são todos os procedimentos anestésicos que permitem pronta ou rápida recuperação do paciente sem necessidade de pernoite, exceto em casos eventuais. Os tipos de anestesia que permitem rápida recuperação do paciente são anestesia loco-regional, com ou sem sedação, e anestesia geral com fármacos anestésicos de eliminação rápida. Então, os tipos, quais são os tipos? Anestesia loco-regional com ou sem sedação e anestesia geral com fármacos anestésicos de eliminação rápida. Por isso que me chamou bastante atenção. Tá bom? Mas como eu disse, eu vou deixar aqui para vocês todos os slides que falam a respeito
né? Passando aqui, ó, isso. Né? Os slides que falam a respeito de todas as resoluções, tá? E isso pode cair em alguma prova teórica, algo a respeito. Bom, ainda a respeito dessas normativas, teve um pesquisador que chama Matias, né? Matias e colaboradores. Eles fizeram um trabalho com 240 mil pacientes, né? Não se restringiu a apenas cirurgias, procedimentos cirúrgicos para a cirurgia plástica, né? Mas cirurgias em geral. E eles determinaram, né? Aliás, eles viram, né? Eles notaram que existiam 7 fatores de riscos independentes para o aumento da mortalidade em cirurgias ambulatoriais, né? Sobrepeso, obesidade, tempo prolongado de cirurgia, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão, cirurgia cardíaca ou angioplastia anterior, a pacientes que tiveram ataque transitório ou AVC prévio. E também cabe ao anestesiologista, segundo a resolução do CFM, né, a resolução número 1802 de 2006, a responsabilidade soberana e intransferível de decidir a conveniência ou não da realização de um ato anestésico, ou seja, é nosso, a gente não consegue transferir isso para ninguém. Bom, técnica anestésica para cirurgia plástica estética. A técnica anestésica utilizada, né, como foi falado, é de responsabilidade pessoal e intransferível do anestesiologista, considerando apropriadamente as solicitações do paciente e as solicitações do cirurgião. Ou seja, eles podem, né, dar uma opinião, falar a respeito, mas a responsabilidade do ato anestésico é do anestesiologista. Né? Vários fatores influenciarão a decisão do tipo de anestesia que será realizado. As particularidades do paciente, seu estado físico, suas experiências anteriores com anestesia, o tipo de procedimento cirúrgico, se o paciente terá alta para casa no mesmo dia, entre outros. Né? Bom, não esquecer de avaliar a diária do paciente, né? Por quê? Por causa do risco de obstrução. As complicações respiratórias, elas seguem como sendo as principais complicações anestésicas em cirurgias plásticas. Tá bom? Então, muito importante. Não esqueça de avaliar a via aérea do paciente. A escolha dos agentes deve priorizar medicamentos de rápida eliminação e pouca depressão respiratória, bem como a prevenção de náuseas e vômitos e adequada analgesia pós-operatória. Então, os agentes como remifentanil e a dexmedetomidina, né, eles são muito bem indicados para anestesia geral em cirurgia plástica, pelo perfil farmacológico, né, que essas drogas possuem. Né, são drogas que podem ser infundidas, né, por um tempo prolongado, só que quando elas são retiradas, né, elas são desligadas, elas não possuem um efeito cumulativo significativo. Ok? Sevoflurano e o desflurano são as melhores escolhas entre os inalatórios. Por quê? Por causa do perfil farmacológico. Né? Então, eliminação rápida e não é influenciado pelo tempo de administração. A analgesia deve ser multimodal, combinando a anestesia loco-regional, quando possível, e anti-inflamatória, e, se necessário, opioides. A gente não pode esquecer que o objetivo é a liberação para casa, né, desse paciente e a mobilização o mais precoce possível. Né, e outra preocupação é a profilaxia para náuseas e vômitos. Os critérios utilizados são aqueles critérios de Apfel. Né? Vamos fazer uma citação bem simples aqui. Né? O Saesp ele cita de uma forma bem simples mesmo. Né? O Longenecker ele já fala de alguns aspectos mais robustos. Mas citando de uma maneira generalizada, né? O gênero feminino ou crianças de ambos os sexos, né? Pacientes não tabagistas, história de náusea e vômitos pós-operatórios prévios, né? E o uso de opioides no pós-operatório, certo? Próximo. Tem aumentado consideravelmente, a respeito de cirurgias múltiplas, tá? Cirurgias múltiplas. Tem aumentado consideravelmente a solicitação de anestesiologistas para procedimentos cirúrgicos múltiplos em cirurgias plásticas estéticas, né? Isso gera uma satisfação muito grande no paciente, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado.
Por que o paciente fica muito satisfeito? Primeiro, porque ele vai ter um único período de recuperação. Segundo, ele vai diminuir custo, ele vai passar por apenas uma anestesia, tá bom? Então, o paciente ele sai muito grato. Só que, devido ao tempo cirúrgico prolongado, aumenta a chance de infecção, necessidade de transfusão de sangue, incidência de trombose venosa profunda e ou embolia pulmonar. Ou seja, vai aumentar a morbimortalidade desse paciente. E por isso, vários anestesiologistas ainda hoje eles têm eles relutam, né, contra essa prática, tá bom? Agora surgiram novos trabalhos, né, cada vez novos trabalhos, mas já concretizaram a ideia de que o tempo cirúrgico por si só ele não é suficiente para determinar o aumento da incidência de complicações, tá bom? Então vale muito a pena a gente pesar aí o risco-benefício. A respeito, né, de eventos adversos, tromboembolismo venoso estão relacionados com o tipo de cirurgia, o tipo da anestesia, as condições clínicas, o grau de imobilização no pós-operatório. Bom, diz respeito à trombose venosa profunda, né, tromboembolismo venoso. Quando fala em tromboembolismo venoso, a gente diz respeito à trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. Tá? E eles estão, como foi dito, relacionados com o tipo de cirurgia, o tipo de anestesia, as condições clínicas e o grau de mobilização no pós-operatório. Complicação, né, a consequência mais grave é o óbito. A incidência estimada após a cirurgia é de 1,69% em até 60 dias. Entretanto, em pacientes de alto risco, a incidência chega a quase 12%. Recomendada a utilização do score de Caprini para a estimativa dos riscos dos eventos adversos, ok? Bom, vou deixar aqui, né, o score de Caprini, eu tirei do Google mesmo, tá? O score de Caprini, o SAESP não apresentou nenhuma tabela, tá? Mas uma coisa que é muito importante, né, e o SAESP trouxe isso muito claramente. Como é que funciona o score de Caprini? Você faz uma somatória, e essa somatória vai trazer um quociente, né, vai trazer um resultado. Para pacientes que tiveram um score maior do que 8, esses pacientes têm um risco de 11,3% de apresentar TEV nos 60 dias seguintes da cirurgia. Isso se eles não tiverem quimioprofilaxia. Pacientes com score maior ou igual a 7, a gente tem que traçar algumas estratégias para esses pacientes, né? Algumas estratégias devem ser implementadas. Então, redução do tempo cirúrgico, suspensão de terapia hormonal, perda de peso, mobilização precoce e quimioprofilaxia são as principais estratégias, ok? E pacientes que possuem um score entre 3 e 6 pontos, deve ser considerado o uso de quimioprofilaxia em algumas cirurgias com um tempo maior de 60 minutos. As principais cirurgias são abdominoplastia, lipoescultura, reconstrução de mama, cirurgias de membros inferiores e câncer de cabeça e pescoço. A quimioprofilaxia mais comum é a que tem enoxaparina, né? Enoxaparina 60 mg por dia, iniciada no pós-operatório. Certo. O que a gente tem que atentar? Né? O anestesiologista ele tem que ficar muito atento a alguns detalhes. Né? Então ele tem que atentar para cirurgias com múltiplas e grandes incisões ou lipoaspiração de grandes superfícies. Por quê? Porque isso aumenta muito o risco de complicação. Né? E uma dessas complicações são, por exemplo, o sangramento. Né? O sangramento, cirurgias com sangramento estimado acima de 500 ml, elas devem ser realizadas em locais que têm acesso a hemoderivados. Bom, e a respeito da hipotermia, além da hipotermia ela ser desagradável para o paciente, ela vai potencializar sangramento, né? Você diminui a atividade dos fatores de coagulação, né? Induz vasoconstrição com potencial hipóxia tecidual, né? Você tende a uma acidose metabólica. Então, a hipotermia, é recomendado que no ambiente cirúrgico sejam disponíveis equipamentos para o aquecimento do paciente, como sistema de aquecimento de ar forçado e aquecedores de fluidos. Ok? Ok, né? Bom, vamos falar um pouquinho de lipoaspiração. Peraí.
Isso. Anestesia para lipoaspiração. Né? Devido ao número crescente de procedimentos realizados na cirurgia plástica, tanto estética quanto na reparadora, e também ao envelhecimento global da população e aos avanços na área médica, pacientes portadores de doenças como cardiopatias, pneumopatias, diabetes, hepatopatias e obesidade passaram a fazer parte do dia a dia do anestesiologista. E isso gera a necessidade do anestesiologista se cercar de alguns cuidados. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com a temperatura corporal desse paciente. A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo com a volemia desse paciente. Toxicidade com anestésicos locais, perfusão tecidual, posicionamento do paciente e a escolha, obviamente, a escolha da técnica cirúrgica mais adequada, da técnica anestésica mais adequada, perdão. Então, a respeito dos cuidados gerais, né, a manutenção da temperatura corporal e da volemia é um fator de grande importância, principalmente nas cirurgias que envolvem grande exposição corporal e alterações importantes da homeostase, remoção de grande quantidade de líquidos e tecidos adiposos e tecido adiposo. Por que isso? Por quê? Porque isso vai provocar o deslocamento de água, de eletrólitos e de elementos figurados do sangue através de vários compartimentos do organismo. Isso aí vai gerar algumas complicações, né, algumas alterações que podem se agravar. E isso acontece principalmente nas lipoaspirações e na rotação de retalhos e enxertos. Ok? É bastante importante esse tópico. A hipotermia altera a coagulação, uma vez que há uma redução da atividade dos fatores da cascata de coagulação decorrente da queda da temperatura corporal. Então, associado a isso, a gente tem, né, associado a essa queda, né, da atividade dos fatores de coagulação, a gente tem diminuição da perfusão sanguínea provocada pelo espasmo, né, aquele vaso ele vai fazer um espasmo, então você tem uma diminuição da perfusão sanguínea, e isso pode ser deletério em áreas reparadoras, como por exemplo nos enxertos, tá bom? Eu coloquei esse termo, chama, em inglês a tradução literal dele é tremor, é shivering, né, tremor. Só que, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com os tremores, mas quando a gente olha o tremor, a gente tem que ver muito além de um tremor. O que é isso? Né? Na verdade, a gente está tendo uma síndrome desencadeada pelo sistema nervoso autônomo. Né? E essa síndrome, esse sistema nervoso autônomo, ele desencadeia uma série de processos na tentativa de restabelecer a temperatura corporal normal. Né? Então ele vai aumentar, né? Além do tremor, vai ter um aumento da frequência cardíaca, um aumento da pressão arterial média, do consumo de oxigênio, além da resistência vascular sistêmica e a pós-carga. E vai ter a produção de ácido lático, tendendo a uma acidose metabólica. Então a gente tem que evitar ao máximo esses tremores. O paciente, né, a respeito do posicionamento do paciente. O paciente ele costuma ficar em decúbito elevado na cirurgia plástica, né? Em algumas cirurgias, né? Ele costuma ficar em decúbito elevado ou sentado em cirurgias de mama, né? Em cirurgia de face, em cirurgia do couro cabeludo. Por quê? Porque isso facilita a drenagem venosa, mas principalmente facilita o olhar do cirurgião plástico, né? A respeito de alguns detalhes, né? Alguns detalhes da cirurgia plástica, estética e da lipoaspiração. Tá bom? Então, alguns cuidados com o posicionamento do paciente devem ser tomados para garantir a integridade do sistema cardiovascular, respiratório, musculoesquelético, sendo os principais cuidados, né? Proteger articulações, sempre que possível com suportes acolchoados e evitar grandes abduções dos braços. Estabilizar a cabeça e apoiá-la sobre um coxim, evitando rotações, flexões e extensões exageradas. Posicionar o manguito do aparelho de pressão, de modo a permitir a livre movimentação do cotovelo. Alterações hemodinâmicas e respiratórias significativas acontecem quando o tronco é elevado, né? E aqui eu parafraseei mesmo do SAESP, né? E eu acho muito importante, porque isso aqui é muito característico de questão de prova, né? E aí para a gente saber também no dia a dia, né? O tônus simpático aumenta e o parasimpático diminui. O sistema renina-angiotensina-aldosterona fica com uma atividade maior. A resistência vascular pulmonar aumenta
o volume sanguíneo intratorácico é reduzido, a pressão em ambos os átrios diminui com maior variação do lado esquerdo, resistência vascular sistêmica aumenta de 30% a 60% para contrapor a queda do débito cardíaco de 20% a 40%. A complacência pulmonar e a capacidade residual funcional aumentam, o espaço morto aumenta e o fluxo sanguíneo cerebral diminui de 20% a 30%. Né? A gente tem uma relação matemática entre a posição de céfalo aclive ou sentado e a pressão de perfusão cerebral. Né? Essa relação matemática é que uma redução da pressão arterial sistêmica de 0,8 milímetros de mercúrio para cada 1 centímetro de elevação no plano vertical em relação ao nível do coração. Né? Então existe essa redução da pressão arterial sistêmica de 0,8 milímetros de mercúrio para cada 1 centímetro de elevação no plano vertical em relação ao nível do coração. Ok? Ok, né? Falando especificamente de lipoaspiração, né, o que é uma lipoaspiração? Lipectomia assistida, lipoplastia, lipólise e lipoescultura. Né, esse procedimento foi o procedimento cirúrgico mais realizado nos Estados Unidos, com quase 220 mil lipoaspirações em 1998. E a gente tem 4 técnicas de lipoaspiração, importantíssimo, né? Então a gente tem a técnica seca, sem infiltração. O líquido aspirado tem de 20% a 45% do sangue total. Né? Então expolia demais o paciente. Né? Então essa é a técnica mais simples, né? Mas tem uma espoliação muito grande. A técnica úmida, infiltração subcutânea de 200 a 300 ml de soro fisiológico ou ringalactato. O líquido aspirado tem de 4% a 30% do sangue total. A gente tem a técnica superúmida, né, infiltração de 1 ml de soro fisiológico ou ringalactato para 1 ml de aspirado, para cada 1 ml de aspirado, e o líquido aspirado tem 1% do sangue total. E a técnica mais polêmica aí, né, que é a tumescente, a infiltração de 3 a 4 ml de soro fisiológico ou ringalactato para cada ml aspirado. Perda sanguínea menor que 1%, infiltração de altas doses de lidocaína, maior que 35 mg por quilo. Na verdade, esse 35 é a dose teto, né? Dose teto. A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, né? Com todas essas doses de anestésico local. Bom, alguns fatores podem saturar o sistema microsomal do fígado, que é o responsável pelo metabolismo da lidocaína, elevando os picos séricos e facilitando os níveis tóxicos. Né? Então, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com alguns fármacos que utilizam a mesma via metabólica, como, por exemplo, propofol, cimetidina, né, benzodiazepínicos, propanolol, todos eles vão saturar o sistema microsomal hepático. Certo? E na técnica tumescente, doses de lidocaína de até 35 mg por quilo são consideradas seguras e associadas com a epinefrina. O pico plasmático ocorre entre 6 e 24 horas após a injeção. Certo? Técnicas anestésicas para a lipoaspiração. Anestesia local e sedação podem ser utilizadas para lipoaspirações pequenas, infiltração de uma área, né, ou 2 áreas, tá bom? Quando a lipoaspiração for pequena. A anestesia nas lipoaspirações abaixo da cicatriz umbilical, né, você tem uma melhor qualidade, né, do bloqueio de uma analgesia pós-operatória. E anestesia peridural simples ou contínua com catéter para as lipoaspirações de tórax, abdômen e membros inferiores. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, em relação à pele, a gente tem que selecionar os pacientes. Por quê? Porque esses pacientes têm que ter uma boa reserva cardíaca, justamente porque na peridural a gente vê que o paciente pode fazer uma hipotensão no intraoperatório. Certo? E anestesia geral deve ser a primeira escolha nas grandes lipoaspirações. Né? Lipoaspirações acima de 4 litros de volume aspirado. Reposição volêmica nas lipoaspirações. As recomendações para lipoaspirações maiores que 150 ml
é que seja utilizada técnica úmida ou preferencialmente superúmida, né? Ou seja, uma técnica mais conservadora, né? A hidratação deve ser monitorizada durante a aspiração de volumes de até 5 litros. Através do julgamento clínico, né, a gente vai ver o que está acontecendo, a gente vai ver os parâmetros vitais, a gente vai analisar débito urinário, tá bom? E a reposição de líquidos adicionais no intraoperatório deve ser feita mediante a razão de 0,25 ml de ringue lactato para cada 1 ml de líquido aspirado acima de 5.000 ml. Mesmo assim, essa diretriz é nova, tá? Mas mesmo assim, o paciente ainda fica com sobrecarga hídrica, ele fica hipervolêmico, tá bom? Mas mesmo, na verdade, eles estão tentando ajustar técnicas mais restritivas para não deixar o paciente numa situação de uma sobrecarga de volume considerável, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar a respeito, né, de anestesia para cirurgia plástica e lipoaspiração era isso, tá bom? E aí, num segundo momento, a gente vai falar a respeito de queimados e cirurgia plástica não estética, né? Cirurgia plástica reparadora, tá bom? Muito obrigado.